Boa tarde a todos. Estamos aqui dando início a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Boa tarde. Gostaria de saber se todos concordam em gravarmos o nosso estudo de hoje. Todos de acordo? Sim. Ok, obrigado, gente. Hoje estamos aqui com a nossa querida amiga Tamires, que vai falar para a gente do tema Os Animais e o Homem, que é da pergunta 596 a 605A. Tamires, a palavra é sua. Você tem até 16 horas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Acordaram animados hoje? Que bom. Animadíssimo. Então, eu vou pedir uma licença para a gente fazer somente até a 604A, porque como eu vou ficar responsável também semana que vem, eu achei que vai fazer mais sentido. Como é um grupo muito parecido de perguntas, aí eu juntei, semana que vem a gente vê. Então, a gente vai ver até a 604A, e aí Tá a gente bom. continua. Hoje a gente tem muita coisa para ver, vou dizer para vocês, eu espero que a gente consiga. Eu queria projetar aqui, deixa eu só organizar aqui. Perto da mãozinha tem um botão lá com a seta apontando para cima. Apresentar agora. Se eu colocar uma janela, Paulo, eu consigo... Tranquilo, né? O que é que você quer projetar? O PowerPoint? Por enquanto vai ser, mas vai ter vídeo depois. Pode ser também. Pode, Se né? o vídeo for do YouTube, por exemplo, Do eu YouTube. aconselho você usar a opção guia, compartilhar guia e habilitar a opção de transmitir áudio, compartilhar áudio, porque aí todo mundo Tá, vai conseguir ouvir, tá bom? beleza. Tá bom. Então, vou começar aqui com esse compartilhamento, que vai ser o do estudo. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo vocês agora Sim, mais, né? sim. Mas Estamos qualquer coisa vendo vocês falam. você Sim, e a sim, estou vendo. apresentação. E a apresentação. Eu não vou conseguir ver vocês, aí qualquer coisa vocês falam, tá? Porque eu não Tá sei, é bom. claro que você pode fazer esses trem, mas se vocês quiserem tirar, comentar alguma coisa, parar, voltar, o que for, vocês podem falar que eu volto, que eu não estou enxergando, então vocês podiam me ajudar nisso aí, para eu ver Tá as bom, fique mãozinhas tranquila. levantadas, que eu não estou vendo também. Fique Então, tranquilo. vamos lá, né? Hoje eu disse para vocês que o tema vai ser bem, na minha opinião, pelo menos no meu olhar, né? O que eu sinto, assim, é um tema que realmente mexe muito comigo. Vocês sabem aqui, quem convive mais comigo, que eu gosto muito dos bichinhos, já tem na verdade, desde a minha infância, né? Minha relação com os animais, minha relação com a natureza, ela é de criação mesmo, assim, crescer em roça, né? Então, quando você cresce numa fazenda igual eu cresci, assim, fazenda não, uma rocinha muito pequena. Quando você cresce assim, você acaba criando um vínculo emocional um pouco mais, mais enraizado, talvez, né? Com os bichinhos, assim, com a natureza de maneira geral. Mas, apesar disso, eu ainda como carne. E para mim é uma dificuldade muito grande, pessoal, sabe? Tenho diminuído durante os anos aí o consumo de carne consideravelmente, como cada vez menos, mas infelizmente ainda como. Então, para mim eu fico num sofrimento íntimo, sabe? Entre esse imenso amor que eu tenho, assim, pelos animais, pela natureza de maneira geral, e infelizmente ainda nesse caminho que está sendo muito difícil para mim. Eu percebo que é um desafio muito grande. Hoje talvez eu vou mexer um pouquinho com vocês nesse sentido. Eu espero que seja uma mexida positiva, assim, que ninguém se sinta obrigado, que ninguém se sinta mal, assim. Eu gostaria que realmente a gente nos desse as mãos mesmo, apoiasse a gente nisso que a gente acredita, nisso que a doutrina espírita vem dizer para a gente, que eu trouxe 100% das questões aqui dentro de livros espíritas, até porque eu sei muito bem o quanto é difícil a gente falar sobre temas tão complexos como esse, né, como, por exemplo, vegetarianismo, veganismo, alguma coisa assim, e tantos outros temas, né, como feminismo, como homossexualidade, todas essas coisas, é muito difícil a gente falar dentro de uma casa espírita se a gente não trouxer doutrina. Então, eu trouxe exclusivamente doutrina para a gente conseguir realmente tentar, né, construir juntos aqui um caminho para esse mundo melhor que a gente acredita. Então, vamos lá. Eu trouxe um monte de coisa, então eu tenho texto, tenho vídeo, tenho os slides e tenho as anotações. Então, eu vou ficar meio perdida aqui, mas aí vocês relevem, tá? Vocês estão me vendo ou só o slide? Nós conseguimos ver você e o slide. O slide, né? Tá, beleza.
Então, nós vamos fazer as questões 596 a 604A. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, a gente já viu semana passada com a Cleo, né? É se vocês acham que os animais têm inteligência. O que vocês acham? Sim, não? O que vocês acham sobre isso aí? Acho que sim. Que sim, né? Então, a gente viu na semana passada, a Cleo trouxe, foi muito bacana o que a Cleo trouxe, porque a gente conseguiu ter uma visão exatamente do que significa os primeiros reinos ali, o reino mineral, vegetal, animal e o reino hominal, né? E a gente sabe que sim, os animais têm inteligência. A gente sabe que não tem uma inteligência como a gente, uma inteligência muito mais apurada, muito mais desenvolvida, mas é uma inteligência muito grande sim. E a questão 585 que a gente já viu semana passada com a Cleo, diz exatamente isso. Eu não vou ler ela toda, que ela é bem grande, mas ela diz o seguinte, eu estou com o livro dos Espíritos aqui, tá? É 585, é o comentário de Kardec. Ele diz o seguinte: os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência da sua existência e de suas individualidades. Então, a gente já viu semana passada que sim, que há inteligência, né? E aí, na questão 596, que é a primeira questão que Kardec traz para a gente, do estudo de hoje, ele pergunta o seguinte: de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Ele está perguntando exclusivamente aqui de linguagem, né? A gente vale lembrar que, pelos estudos, pela ciência, o macaco ele possui mais genes, mais características próximas de nós do que das aves de maneira geral. Não são todos os macacos também, mas a gente sabe que o macaco ele tem uma singularidade maior com a gente. Só que Kardec pergunta aqui da linguagem, então de fala, né? Por que os animais conseguem, às vezes, estar mais próximo da gente? E aí tem a resposta dos espíritos, né? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Então ele diz isso, que o motivo é uma formação vocal que os mamíferos não têm, tão próxima como a nossa, né? E aí eu vou trazer um videozinho muito interessante, vou interromper o compartilhamento, vai ser o único vídeo de hoje, então acho que vai ficar mais fácil. Não é muito grande, é bem rapidinho. Eu queria que Aí você escolhe lá uma guia, né? Uhum. Você, antes de clicar, você deixou habilitado lá o som, não foi? Foi. Acho que sim, né? Deixa eu confirmar. Peraí, deixa eu fazer de novo. Porque aí. Quando você clica na guia, aparece o botão lá, compartilhar áudio. Isso, tá certinho. Perfeito, beleza. Aí se eu colocar a tela inteira, vai, né, Paulo? Vai, né? Vai, sim. Uhum. Já tá a tela inteira pra gente aqui. Tá perfeito. Já apareceu, né? Isso. Aí vou dar um play, se tiver o áudio ok, vocês me dão um ok, por favor. Você conhece a história da gorila Coco? Ela ficou conhecida por ser uma gorila falante e foi capaz de desenvolver habilidades extraordinárias, como usar mais de 1000 sinais. Feche seu microfone. Palavras em inglês e Tá, peraí. Nesse vídeo do Peito Animal nós vamos explicar essa história fascinante. Você conhece a história da gorila Coco? Ela ficou conhecida por ser uma gorila falante e foi capaz de desenvolver habilidades extraordinárias, como usar mais de 1000 sinais, entender muitas palavras em inglês e até pintar. Nesse vídeo do Peito Animal nós vamos explicar essa história fascinante. Coco foi uma gorila que nasceu no dia 4 de julho de 1971 em São Francisco, na Califórnia. Naquela época, a pessoa que se tornaria sua melhor amiga era Penny Patterson e estava fazendo seu doutorado em psicologia na Universidade de Stanford. A Penny estava interessada na Coco porque isso ajudaria ela a concluir os seus estudos, mas ela nem imaginava que elas se tornariam super amigas e passariam o resto da vida com ela. E para ensinar a linguagem estadunidense de sinais da Coco e se comunicar com ela, a Penny ensinou ela como se ela fosse uma criança. A cada dia ela ia ensinando diferentes sinais que ela também associava ao significado deles. Os primeiros sinais aprendidos pela Coco foram gorila, comer e beber, e aos 5 anos ela já dominava 200 sinais perfeitamente.
E logo depois disso, o QI da Coco foi calculado e já era de 85, que era apenas 15 pontos menos do que a média dos humanos. Isso é muito impressionante, você não acha? E aí o tempo foi passando e a Penny percebeu que os gorilas já estavam usando um sistema de sinais para se comunicarem. O que a Coco estava fazendo era construir os fundamentos inerentes às espécies. A linguagem de sinais de um gorila é composta por uma dúzia de sinais, mas a Coco conseguiu aprender mais de 1000 palavras quando ela se tornou adulta. Como se isso não fosse incrível o suficiente, entendia inglês perfeitamente, porque sempre que a Penny mostrava alguma coisa ou apontava, ela também repetia a palavra em inglês. Então, a única coisa que impedia a Coco de falar o nosso idioma, quer dizer, o inglês, eram as cordas vocais, que dos macacos são incapazes de reproduzir os fonemas que nós, humanos, utilizamos. E depois de 5 anos na Fundação Gorila, a Penny contou para Coco que ela receberia um bebê gorila chamado Michael. No começo, a Coco rejeitou bastante, como se fosse uma criança ciumenta quando nasce um irmãozinho ou uma irmãzinha. Mas após muitas brigas, os cuidadores encontraram uma maneira de fazê-los se darem bem. Eles colocaram eles em uma área de recreação e assim eles acabaram brincando juntos. A Coco era super ligada às suas emoções e nunca teve problema em expressar o que sentia. E como ela era super carinhosa, a Penny ofereceu para ela um gatinho que a Coco chamou de All Ball, que em português significa todo bola. Acredita-se que ela deu esse nome porque o gatinho não tinha cauda, só que infelizmente, em uma noite, um caminhão atropelou e tirou a vida dele. A Coco ficou super triste com o coração partido e passou horas chorando e gritando. E foi nesse momento de tristeza que o mundo todo se mobilizou e enviou fotos de gatinhos para a Coco para que ela pudesse escolher um e adotar. E aí ela acabou adotando um gatinho que chamou de Smoke. Curiosamente, esse gatinho também não tinha cauda. Voltando aos 2 gorilas, eles adoravam pintar e principalmente o Michael. Eles pintaram muitas obras famosas como Amor, Terremoto ou Pássaro. Isso provava que eles também eram capazes de representar as emoções simbólicas. Infelizmente, no dia 19 de junho de 2018, a Coco morreu dormindo na Fundação Gorila. Nós amamos a história da Coco e do Michael e esperamos que mais pessoas também percebam que os animais têm consciência, sentimentos e muitos deles uma inteligência impressionante. Se você quer conhecer outra história de um animal extraordinário, nós vamos deixar aqui Você está no mudo, Tamires. Desculpa. Fantástica a história, né? E o que a gente para observar, né? A gente pensa o seguinte, quando uma pessoa tem alguma dificuldade de fala, tem uma deficiência mesmo auditiva, uma deficiência de fala, como ela aprende? Por língua de sinais. E a Coco, ela foi ensinada exatamente por Libras, né? E conseguiu até a fase adulta ter um diálogo. E o que eu achei mais incrível é que, na verdade, ela começou a ensinar para os outros gorilas a linguagem de Libras que ela tinha aprendido. Então, a gente consegue ver que a gente tem uma familiaridade, uma singularidade muito próxima com os animais. Claro que a gente aqui já estudou, eu volto a repetir, né? Nós não somos iguais aos animais exatamente, mas nós temos muito mais a ver com eles do que com os anjos, por exemplo. Se a gente parar para pensar em nossa escada evolutiva, isso o Espiritismo vem dizer para a gente, nós somos muito mais próximos ainda dos instintos do que realmente da angelitude. Então, é muito importante que a gente realmente consiga ver os nossos animais dessa maneira, né? E sabe o que eu acho incrível? Kardec, ele trouxe no Livro dos Espíritos essa noção de similaridade, essa noção de união, de complexidade dos animais, antes mesmo da própria ciência definir isso daí, né? Os estudos da etimologia, que é os estudos que estudam os animais, de maneira geral, a parte mais genética, a parte orgânica dos animais, ela foi começar a surgir na década de 60. Então, vocês imaginam, Kardec, no livro, já vem trazendo, com tantos outros temas importantes, né, que a gente precisa começar a olhar, Kardec já vem trazer em 1800, e finalzinho de 1800, para a gente já começar a pensar sobre isso. E é interessante que é exatamente nos animais que a gente consegue começar a fazer a ligação entre ciência e espiritismo. Porque quando a gente começa a estudar o espiritismo, vendo tudo que Kardec trouxe, não só no Livro dos Espíritos, mas a Gênese é super rica, muito rica mesmo.
falando sobre esse nosso processo evolutivo, né? A Gênesis se aprofunda muito mais, mas quando Kardec vem dizer isso, e a ciência vem confirmando, a gente vai vendo que a gente está caminhando junto, né? Que a gente realmente é ciência, filosofia e religião. E aí, eu vou continuar nos slides aqui. Deixa eu ver, esse aqui não precisa de áudio. O áudio único foi esse, então tá tranquilo. Tá ótimo até aqui, Tamires. Perfeito. Tá. Então, vamos lá, vamos voltar. Agora a gente vai se focar só nos slides, tá? Então, beleza. A gente já viu que os animais têm inteligência, viu esse videozinho fofo, né, da Coco, sobre esse desenvolvimento intelectivo dela, né, que foi uma coisa muito brilhante. E aí, dizer para vocês uma coisa, eu estava dando uma lida sobre esse sistema de libras nos animais, né? Hoje existe uma quantidade infinita de animais, mais macacos, mais alguns outros animais mamíferos, que estão começando a entender sistema de libras. Então, vocês imaginam daqui a não sei quantos anos, como a gente vai conseguir, às vezes, se comunicar melhor com os animais, né? Para complementar essa parte da inteligência, eu trouxe outras três questões do Livro dos Espíritos para a gente relembrar. A gente já estudou. Oi. Quando você fala de Libra para os animais, é o mesmo sistema de Libra para os homens? Sim. Tem, né? É o mesmo alfabeto. É o mesmo alfabeto. Sistemática, né? A mesma. Mas assim, eu não sei se vocês sabem, eu também não sabia, eu sei porque eu tenho um colega que é surdo-mudo, então ele me disse isso, né? Que Libras, na verdade, não é uma língua universal, ela é uma língua do local. Então, por exemplo, existe Libras português, Libras inglês, Libras espanhol, Libras francês, depende do local. Então, não é universal, é uma língua como a nossa, né? Então, na verdade, a maioria dos animais, a maioria desses estudos são feitos nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, então a maior parte dos animais é Libras inglês, né? Que eles falam, mas é Libras, é a comunicação como uma outra pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, conversa. O Libras é a mesma coisa. Aí, mais alguma coisa, Pedro? Mais um? Não, né? Então, aí, seguinte, eu trouxe 3 questões do Livro dos Espíritos para a gente relembrar mais ou menos o que significa inteligência, até para a gente conseguir realmente firmar a ideia de que os animais, apesar da gente lutar contra isso, porque eu entendo que é um sistema de nós humanos diminuirmos às vezes o animal, né, a gente tem infelizmente esse mecanismo de, por orgulho mesmo nosso, achar que nós somos muito superiores, nos achar uma raça muito privilegiada, mas eu gostaria que a gente lembrasse o que significa inteligência. Eu trouxe 3 questões do Livro dos Espíritos também, e aí é o seguinte, vamos começar com a 27. As questões são bem maiores, viu, gente? Eu só trouxe trechos, porque senão a gente não ia dar tempo mesmo, mas quem quiser voltar, eu vou depois disponibilizar o slide, e se for caso, vocês leem inteiro as questões, né, do Livro dos Espíritos. A questão 27 pergunta o seguinte: há, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, quando a gente para pensar isso aqui, a gente observa o seguinte, que os animais têm a mesma base que nós temos. Claro que com as suas peculiaridades, com a sua, né, toda a sua diferença, que a gente não consegue compreender exatamente o que é essa diferença, né? A gente não tem uma capacidade de alcançar como espíritos superiores têm, mas a gente sabe que existe somente 3 elementos gerais no universo, que é Deus, acima de tudo, espírito e matéria. Então a gente consegue entender que os animais, eles estão junto conosco em matéria e em espírito. A gente consegue saber que eles são formados também por alguma coisa que não seja só matéria. Na 73, o Kardec pergunta, né? O instinto independe da inteligência? E os espíritos respondem: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Então, quando a gente fala que os animais, eles possuem, como na questão 585, inteligência, instinto, individualidade, tudo isso, né, dentro da sua cadeia evolutiva, a gente consegue ver que o instinto nada mais é do que inteligência também. Então, quando a gente diz que um animal ele possui um instinto, nada mais é a gente dizer que ele está agindo de uma maneira inteligente. O instinto, na verdade, nós temos instinto também, né? Nós carregamos instinto. A gente tem instinto de proteção, a gente tem um monte de instintos que a gente carrega, materno, paterno, de sociedade, tantos outros,
que são extremamente importantes para a gente, enquanto seres, né, ainda no planeta ainda material como o nosso, e que não difere dos espíritos também em animais, né, das alminhas dos animais. Eles possuem um instinto que nada mais é do que uma inteligência, um tipo rudimentar de inteligência também. E a questão 79 fala o seguinte: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente, como os corpos inertes são de elemento material? Os espíritos falam, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, os animais nada mais são do que próximos a nós, baseados em princípio inteligente, que são todos os corpos individualizados ali do princípio inteligente, e o material, que são a individualização do princípio material. Alguma dúvida até aqui? Alguma observação? Alguma outra ponderação? Iris, só um ponto aqui nessa 79, falando sobre o elemento inteligente e o elemento material, que ele está falando que pode-se dizer que os espíritos são formados por elemento inteligente como os corpos inertes são do elemento material. Aqui, nesse caso, do elemento inteligente, ele está falando dos espíritos. Os animais, não tendo espíritos, ele não se encaixa nisso aqui, pelo que a gente estudou na semana passada. Não sei se isso ficou... Pois é, mas quando a gente vê a questão 585, ele fala o seguinte, que ele possui inteligência e possui individualidade, né? Se ele possui uma individualidade, mas é uma individualidade, tudo que a gente está falando aqui, gente, é uma individualidade muito diferente da nossa. A gente não está em momento nenhum comparando a nossa individualidade com a individualidade de um animal. Assim como a gente não pode comparar a nossa individualidade com a de um anjo, né, por exemplo. Então, assim, a gente está criando categorias e dizendo, na verdade, que ele tem a possibilidade de individualização dentro do limite. Oi, meu bem. Na 85 ele fala que ele tem individualidade, isso, né? Mas depois ele fala, vírgula, mas não tem consciência, que é o que o ser humano tem consciência quando ele se torna um espírito, né? Que até então não é. Exatamente. Então que é onde a gente vai chegar. Mais para frente ele fala isso, né? As próximas questões diz isso. O que diferencia, então? Se ele tem uma individualização, e nós também temos, o que nos diferencia deles? Exatamente a capacidade de consciência, a capacidade moral. Que eu acho que as próximas questões, se não me engano, é a 601 começa a falar sobre isso, quando começa a falar em progresso. Então, assim, pode falar. Uma outra coisa que eu também acho muito interessante, e que eu até ia falar na aula passada, mas eu não lembrava onde eu tinha lido, né? Eu não preferi não falar. Não sabia se era no Pentateuco ou se era fora, né? É que quando você fala, né, que nós somos perto dos animais, tem uma questão no Livro dos Espíritos, eu sei que é no Livro dos Espíritos, que diz que nós, humanos, estamos tão longe dos animais quanto estamos longe de Deus. Então, veja, aí dá para a gente observar a diferença, né? Eu não estou aqui menosprezando animal nem nada, porque eu já passei por esse reino aí, né? Um dia eu já passei lá. Então, todos nós, né? Exato. A diferença, né? E que existe, a tamanha diferença entre nós nos compararmos com o animal em si, seja qual for a sua evolução, seu nível evolutivo de inteligência rudimentar, e o ser humano em relação a Deus. Isso é importante que nós, espíritas, tenhamos isso na cabeça, temos essa afirmação. Só isso. É muito importante você falar isso, porque quando a gente pensa em evolução, geralmente a nossa cabeça pensa o seguinte: bom, um animal, um humano, um anjo. A gente faz uma correlação como se você tivesse separado ali por centenas de anos, né? Nós estamos falando de milhares de anos, de milhões de anos. Eu não sei, a gente não sabe ainda, em nomenclatura, em números, dizer a diferença, o quanto o nosso espírito caminhou, os milhões de anos, né? A gente não consegue ter essa métrica. É muito tempo. Quando a gente diz que somos próximos dos animais e somos próximos de Deus, em um processo de evolução, a gente está falando de milhares de anos. Então, é muito importante isso que você falou, Pedro.
Nós somos próximos dos nossos irmãos, porque nós somos coletivo. Então, quando a gente para pensar, no sistema de coletividade, Joana fala muito isso, né, Joana de Ângeles? Ela diz o seguinte, que quando nós vivemos em coletividade, nós somos uma coisa só. Se a gente não consegue viver bem com os animais, com o ecossistema, com nós mesmos, seres humanos, a gente não entendeu ainda a plenitude do amor de Deus. Então, quando a gente fala nessa convivência harmônica, a gente está falando de milhares de anos. E isso não é uma coisa ruim, porque às vezes, quem é mais defensor dos animais pode imaginar que isso é uma coisa ruim, dizer que nós estamos tão longe dos animais. Só que, ao meu ver, eu posso estar enganada, a percepção que eu tenho, mas, ao meu ver, traz para a gente uma responsabilidade muito maior com os animais. Dizer para a gente que nós somos muito mais evoluídos que os animais só traz para a gente responsabilidade no amor e no cuidado com eles. Não traz uma indiferença, né? É como eu vejo, alguém pode discordar. Mas é como eu vejo, eu entendo que há uma responsabilização muito maior por entender que nós somos tão mais preparados que eles para entender o que significa o cuidado mútuo do que realmente uma separação ou menosprezar ou qualquer tipo de diminuição, né, do que eles são. Porque a gente não pode jamais diminuir uma criatura criada por Deus, né, que existe um motivo para existir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só nesse resumo aí que a gente acabou de ver, até para que a gente possa sintetizar o que a gente tem visto na última aula, né? Quando a gente está falando dos 3 reinos, a gente entende que cada um está na sua parte evolutiva, né? Ou seja, a gente começou lá pelos minerais, pelas plantas, pelos animais, até chegar ao hominal. Só que a questão de menosprezar ou se sentir superior ou não, a gente ainda vai encontrar seres humanos, né, como até tem aqui na questão do 592, o que eu acho legal é que Kardec está que nem você. Ele chega para os espíritos e diz assim, mas vem cá, se compararmos os homens e os animais no que se refere à inteligência, é difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles, porque certos animais apresentam, sob o aspecto de inteligência, uma superioridade evidente sobre alguns homens. Então, o que eu acho legal, que assim, isso é massa, porque a gente termina trocando e tendo essas experiências, é que Kardec, ele também via isso nos animais, né? Já tinha essas experiências, já tinha essa coisa, ele está dizendo, cara, tem animal aí que é mais inteligente do que um homem. Como é que você me diz que o animal ele não tem a inteligência? E aí Kardec dá uma demarcação e diz, cada um está dentro do seu reino, cada um está no seu limite. Né? E aí ele finaliza, que eu acho legal, que é dizendo, o homem deve ser reconhecido pela faculdade que possui em compreender a existência de Deus. Então, quando a gente, isso já foi muita polêmica, dizer que o animal ele não tem espírito, e a gente precisa estudar para poder até tentar entender isso, né? É que justamente essa individuação do espírito, que é justamente quando ele começa a ter um espírito, até então eu trago todos os elementos dos 3 reinos para esse espírito que será formado, justamente porque em algum momento eles nos ajudaram a ter a sensibilidade, o instinto, né? Ou seja, se não fosse eles, a gente não teria, né, toda essa prática que a gente tem hoje, até o instinto, que é considerado uma espécie de inteligência, mas é uma inteligência ainda rudimentar. Eu olhando aquele gorila, o que eu vi foi o seguinte, ele teve uma pessoa com paciência para ensinar, e ele foi muito repetitivo e ele aprendeu. E a inteligência dele consegue até chegar ao nível de dizer, cara, isso é bom, isso não é, né? Por quê? Porque ele está passando determinadas experiências. E eu acho que lá na frente a gente ainda vai ver muita coisa com os animais, né? Muito. O homem evolui, os bichos evoluem, as plantas evoluem. E a questão 591 fala isso, né, que a gente já viu. Ela fala o seguinte, ó, nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais são sempre animais e homens sempre homens. Então, o que está dizendo essa questão? Que em outros planetas mais evoluídos que o nosso, existem animais, existem plantas muito melhores do que aqui, mas continuam sendo plantas, continuam sendo animais, continuam sendo humanos, né? Tendo essa diferença. E eu acho que a gente vai descobrir muitas coisas ainda. Eu acho, gente, que conforme a gente for melhorando o nosso planeta, a gente vai conseguindo olhar as coisas de maneira mais gentil, né? E isso não só entre a gente, nós, ecossistema, os animais, isso é um processo natural, né, de evolução. Graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de melhorar o lugar onde a gente vive, né? Quer falar mais alguma coisa, Clauzinha? É a Rita.
Oi, é que eu não estou vendo. Oi, Rita. Eu falo. Pode chamar, porque eu não vejo, não. Quando ele fala assim, que as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, os homens são sempre homens, né? A evolução é distinta. Então, serão sempre os mesmos seres, mas evoluídos conforme a condição de cada um, né? Exatamente. E é por isso que a gente não pode cobrar do animal, de uma planta, uma evolução como a nossa, e por isso que a gente tem que pensar diferente, né, do que eles. Nós temos que realmente entender a responsabilidade que a gente tem. Com base nisso, vocês acham que os animais têm alma? O que vocês acham? Olha, sim. Eu dei um spoiler aí, viu? E tem. Sim, né? Não tem um espírito ainda individualizado, que a gente sabe disso, né? Eles têm um outro tipo rudimentar de inteligência, mas eles têm alma. E Kardec vem dizer isso, né? No Livro dos Espíritos. Sabe o que eu acho interessante sobre isso aqui, antes da gente ler as questões? Quando a gente para pensar, por que será que Kardec se preocupou em deixar claro que os animais têm alma? Claro que Kardec ele tinha um conceito muito grande de estudioso, então o máximo que ele conseguisse trazer de conteúdo, né, para a gente, científico, filosófico, ele traria, mas eu vejo que Kardec fez isso com muitas outras coisas também. Não sei se vocês já viram, mas tem um título da Revista Espírita, que Kardec perguntou, e o título é bem polêmico, mas ele é muito necessário, que Kardec pergunta se as mulheres têm alma. O título é esse, né? As mulheres têm alma? E por que Kardec fez essa pergunta na época, no livro na Revista Espírita? Porque até pouco tempo atrás, poucos anos, 100 e poucos anos atrás, a igreja considerava que a mulher não tinha alma. Por isso você poderia subjugar uma mulher e utilizá-la como propriedade, porque ela não era um espírito, não tinha uma alma, não era um espírito individualizado. Essa mesma narrativa a gente vê com o processo de escravidão. A justificativa da época pela escravidão dos negros, dos indígenas, é que eles não tinham alma. Então, se uma coisa não tem alma, você pode escravizar. E os animais, a mesma coisa. Kardec, eu entendo a preocupação dele em deixar claro que os animais têm alma, exatamente para a gente não fazer essa mesma relação que a gente fez durante muitos anos com mulheres, com negros, porque no final das contas é mais um mecanismo de você inferiorizar alguma coisa para que você possa subjugar, para que você possa controlar, para que você tenha uma desculpa de que... Uma justificativa, né? Uma justificativa, exatamente. E Kardec é tão delicado nisso, eu entendo, que é um capítulo tão grande como esse, né, gente? É um capítulo grande, cheio de perguntas, cheio de coisas. Não é só pelo critério científico, eu tenho certeza que foi também por um critério de amor, né? De cuidado, para que a gente consiga entender. E Kardec pergunta, né, para os espíritos, na 597, o seguinte: pois os animais possuem inteligência que lhe faculta uma certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e o que sobrevive ao corpo, né? Então ele diz isso, que existe algo que sobrevive ao corpo físico, ou seja, um animalzinho quando morre, ele não morre, não some, todo aquele fluido cósmico de inteligência, né, que é baseado no fluido cósmico universal, que vem do fluido cósmico universal, ele não perde aquilo ali. Ele realmente sobrevive ao corpo, aquela energia, aquele fluido sobrevive ao corpo. E na letra A ele pergunta: será esse o princípio, uma alma semelhante à do homem? Olha que interessante. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que lhe der esta palavra. É, porém, inferior ao do homem. Há entre a alma dos animais e um homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus, que é o que o Pedro falou, né? Que há uma distância muito grande, mas é uma alma. E aí, eu estava lendo algumas coisas, né? Eu me deparei com 3 histórias muito interessantes. Uma do Divaldo, 2 do Chico, eu não sei se vocês já ouviram isso antes. E aí, antes da história, será que podemos passar a palavra? Que teve uma pessoa que levantou a mão. Cléo, pode falar. Deixa eu só... isso, a coisa da alma, né, do animal, né, já foi tema assim, de muita polêmica, né? E lá na observação da pergunta 598, porque quando ele diz assim, ó, é também uma alma, se quiserdes, dependendo do que sentido dê a palavra. E aí a gente sempre aprendeu, né, no Livro dos Espíritos, e eu gosto muito dessa questão do conceito, porque a gente não se atrapalha muito, né? Sim. Quando a gente diz que nós temos alma, a gente está dizendo que nós temos alma e nós temos um espírito, né? E quando a gente fala de alma, é o espírito encarnado. Quando a gente fala do espírito, é o espírito desencarnado. Desencarnado, exatamente.
A questão da alma dos animais, ela pertence a que se pode chamar de alma-grupo, ou seja, uma alma que ainda não possui consciência de si mesmo. Ou seja, quando um animal ele morre, né, o que é que acontece com aquela alma, né, que ele tem? Ele volta para o fluido cósmico universal, mas ele não perde o quê? A individualidade, mas ele não tem consciência de si. E logo, logo, ele reencarna, justamente para poder... não tem aquela coisa de ficar na erraticidade, cumprindo, apesar de que a gente já viu vários livros, né, que existem animais na erraticidade e tudo, mas o que a gente aprende no livro dos Espíritos é isso, é só para que a gente, tipo assim, até defina essa questão que a gente sempre aprendeu, para não confundir. Porque às vezes a pessoa diz assim, uns dizem que animal não tem alma, outro diz que animal não tem alma, então a gente hoje está estudando que animal, ele tem alma, mas isso é conceitual, né, e é como se fosse uma alma em grupo. A gente, que é um ser individualizado, vamos dizer assim, né, que eles também são, mas enquanto espírito, a gente tem uma alma jamais individualizada e temos consciência. E aí, quando a gente reencarna, a gente já guarda o quê? A consciência de si. E aí, através das reencarnações, a gente vai levando tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Só essa definição, porque às vezes fica muito... Muita gente na sala e pode dizer, poxa, mas eu jurava que já ouvi em algum lugar que animal não tem alma. Outra coisa que também é interessante é que, como você falou aí, né, quando o animal desencarna, ele vai para um estado, ele tem um estado vibracional, vamos dizer assim, a alma dele, como a gente fala, né, o princípio dele, ele tem um estado vibracional que ele vai se conectar a esse grupo de alma que tem o mesmo estado vibracional. Então, eles ficam encamados nas colônias, vamos dizer assim, né, em grupos vibracionais. Então, quando uma alma dessa, um espírito ou um princípio desse se sobressai, ele muda o seu processo vibracional e vai para um outro grupo vibracional mais, vamos dizer assim, superior, que é aí que está a evolução desse, né, esse espírito do animal que a gente está falando. É interessante essa sua fala aí. Então, o animal, muitas vezes, ele vai assim, ele bate e volta, ele não tem que ficar em erraticidade, ele não tem consciência. A não ser que ele esteja queimado, quebrado, aí ele vai para um hospital veterinário, vai ser tratado, e depois os espíritos se encarregam de tratar da reencarnação dele. Mas ele vai ficar, quando não tem nada, vai para um grupo, essa alma grupo de alma, eu até digo grupo de alma, onde existe o mesmo padrão vibracional. E aí a gente lembra do processo nosso, que nós, quando desencarnamos, vamos aonde? Pelo mesmo processo vibracional da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, como diz, tudo se encadeia direitinho, bonitinho, né? Desde ali o pedaço de pedra no chão até o arcanjo, como diz Kardec. Isso aí. Gente, eu vou mexer, eu trouxe muito conteúdo, eu vou mexer um tiquinho com todos nós, porque realmente tem apesar disso que vocês falaram ser 100% correto, nos livros espíritas traz algumas outras coisinhas também. Então, vamos ver nos livros para a gente, não é para a gente definir, é para a gente pensar, né? Porque Kardec pede isso da gente, filosofia. Então, vamos filosofar em cima disso para a gente conseguir entender realmente todo esse processo que é muito complexo, né? E no final, não vamos esperar não, porque como os espíritos já sabem, nós não sabemos de tudo, a gente não vai conseguir saber de tudo, a gente não tem todas as respostas, e tá tudo bem, né? Então, vamos continuando. O que acontece? Eu trouxe essas 3 historinhas, que são histórias verídicas, né? Que são espíritos que espíritos que a gente realmente confia no que eles estão dizendo. Uma é do Divaldo e 2 do Chico. E aí, é para a gente pensar sobre isso e levantar um pouquinho a pulguinha atrás da orelha sobre essas nossas relações, né, com os animais. Uma delas, o Divaldo diz que é o seguinte, ele foi num centro, lá em Campo Grande, numa casa de uma presidente espírita de um centro, para fazer um congresso lá na época, e quando ele chegou nessa casa, um cachorro bem grande chegou e bateu no peito dele, assim. Falou que ele assustou, né, ele conta essa história mesmo, ele falou que ele assustou. Quando ele assustou, ele falou com o pessoal, falou assim, o pessoal perguntou para ele, né, falou assim, por que você assustou? Ele falou assim, porque você não viu, o cachorro veio aqui e bateu em mim, um pastor alemão. Na verdade, o cachorro já era desencarnado, era um cachorro que era da dona da casa, né, que era uma presidente de um centro espírita, lá em Campo Grande, e ela disse, falou, olha, Divaldo, meu cachorro faleceu tem uns meses, nossa, estava tão penosa, tal, então fico muito feliz de saber que a gente continua com essa ligação pós-morte. Essa é a primeira história. As outras 2 do Chico,
que ele diz o seguinte, essa é bem famosa, está até no livro do Chico, que é aquelas testemunhas de Chico Xavier, uma carta escrita por ele, né, a próprio punho, e ele diz o seguinte, nessas duas historiezinhas do Chico. Primeira delas, ele fala o seguinte, que o irmão dele tinha um cachorro chamado Lorde, e esse cachorro era muito querido da família e tudo mais. O irmão do Chico desencarnou, e no momento ali do desencarne, pediu para o Chico cuidar do Lorde, né, até o final da vida do Lorde. Chico, todo mundo sabe, né, o Chico, ele era realmente um apaixonado, ele tinha um amor muito profundo pelos animais, onde ele passava realmente, todo mundo conta as histórias, que ele tinha um vínculo afetivo muito grande com os animais. Chico cuidou de Lorde, e quando Lorde foi desencarnar, o espírito do irmão dele, que já tinha desencarnado há muitos anos atrás, veio buscar o espírito do Lorde, que era o cachorrinho dele. E Chico conta que muitas vezes, quando o irmão dele vinha visitá-lo, durante outros momentos, o espírito do Lorde vinha com ele também. E a outra história é o reencarne do cachorrinho do Chico, né? O Chico tinha um cachorrinho, Dom Pedrito, se não me engano, o nome do cachorrinho, dizem que ele andava com esse cachorrinho para tudo quanto é lado. E quando ele desencarnou, ficou muito triste, mas como o Chico era um espírito, né, muito, muito mais evoluído que a gente, compreendeu o processo de desencarne, e falou que uns anos depois, olha como é interessante, uns anos depois, ele estava andando na rua, um cachorrinho bem pequenininho começou a seguir ele no meio da rua, o Emmanuel cutucou o Chico e falou, Chico, você não está vendo não, é o Dom Pedrito que está te seguindo. Chico assim pegou o cachorrinho, levou para casa, deu um nome de brinquinho para esse cachorrinho e ficou com o brinquinho até os últimos dias da vida. Então, o que a gente para pensar sobre isso? A erraticidade, os cachorros não ficam. A gente vai ver isso mais com calma lá para frente, que é a questão, eu acho que é a questão 600, né? Que Kardec pergunta exatamente sobre o que significa isso. Eu não sei se vocês lembram o que é erraticidade, vocês lembram? Erraticidade é quando a gente desencarna, nós espíritos, né, desencarnamos, e a gente vai para o mundo espiritual, pela nossa energia, pela nossa vibração, como o Pedro comentou, e lá a gente fica um tempo, seja em colônias, seja em umbral, seja, enfim, onde a nossa vibração, onde o nosso espírito está, né? A erraticidade é isso. Se os espíritos não têm essa capacidade ainda moral desenvolvida, como eles realmente não têm, eles não têm um livre-arbítrio definido, eles não têm essa individualidade definida, não faz sentido que eles vão para a erraticidade. Mas isso não impede que em algum momento, inclusive na própria questão 600 ele fala isso, que a gente vai ver com mais calma, não impede que ele fique durante um tempo na erraticidade, não como um espírito errante, porque são coisas diferentes. Vocês conseguem entender a diferença? Um espírito errante, nós, quando a gente vai para a erraticidade, a gente está vivendo aquilo ali. Então, nós vivemos aquilo ali por conta das nossas ações, da nossa energia, de tudo. Um espírito, uma alma animal, desculpa, quando ela desencarna, ela pode passar pela erraticidade. E a própria questão diz isso, né? Que fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Vocês conseguem separar bem essa diferença? E quando a gente vê, eu vou trazer para vocês agora, vou projetando aqui, eu vou ter que ficar saindo e entrando, porque eu trouxe os livros em PDF, e aí, deixa eu ver. É complexo, gente, é muito complexo, não é fácil não, se fosse fácil, olha só, livro Nosso Lar, estão vendo aí? Então, né? Fala assim, que eu não estou vendo, não. Estamos vendo, sim. Estamos vendo, sim. Oi? Sim. No livro Nosso Lar, o André Luiz pergunta, né, para Narcisa o seguinte, ela comenta, né, lá vem eles. Aí, o André Luiz escreve, né, identifiquei a caravana que avançava em nova direção, sobre a claridade branca do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. No filme Nosso Lar, mostra os animaizinhos, né? Inclusive, não sei se vocês já observaram, uns cachorros brancos, bem grandões, no filme mesmo. E outras partes também do Nosso Lar, o André Luiz comenta que via gaivotas voando, né, que viam
outros animais no nosso lar. E aí a gente para pensar, bom, se um espírito para animar um corpo de animal, ele tem que ser uma alma animal, vocês concordam? A gente não vai animar um corpo animal, né? Nosso espírito não vai dar vida a um corpo animal. Para você animar esse corpo que é um corpo animal, você tem que ter uma alma animal. Então, a alma daqueles cachorros, daquelas gaivotas vistas em outros, por exemplo, no nosso lar, né? Elas são almas de animais. Olha como é complexo essa situação, né? O que eu entendo disso? É uma percepção minha. Eu entendo o seguinte, os animais, eles não têm a necessidade de passar pela erraticidade, porque eles não têm individualidade. O que acontece deles ficarem lá é por algum motivo. E o motivo, quem vai saber, são os espíritos que cuidam desses locais. Pode ser como os cães, por exemplo, para auxiliar, né? Que os cães eram auxiliares nas zonas umbralinas. Pode ser pela felicidade que traz as pessoas em determinado local, que pode ser que seja uma coisa afetiva. Então, assim, existe um porquê. A gente sabe que a gente não vai conseguir compreender de maneira total, mas é interessante a gente pensar que a nossa relação com esses seres, né, criados por Deus, ela não é fim daqui. Rita, pode falar. Uma dúvida aqui. Se os animais, sempre animais, na questão da condução na erraticidade, será que os cachorros não são sempre cachorros, os gatos sempre gatos, ou essa energia ela pode, vamos dizer assim, animar outras espécies? Pelo que eu li, Rita, tem uma quantidade grande de livros do pessoal falando sobre isso, não tem, se eu não me engano, dentro do Livro dos Espíritos, eu posso estar enganado, mas eu não me lembro. Mas dizem que não, que um animal pode sim animar um outro corpo animalesco. Geralmente, eles passam um tempo dentro daquele tipo de animal para desenvolver determinados tipos de qualidade, mas a gente não consegue confirmar, pelo menos eu nunca achei bem da literatura espírita, confirmar que cachorro é só cachorro, gato é só gato, sabe? Eu não entendo isso. E quando eu estudo, eu posso estar enganada, se vocês tiverem uma opinião diferente, mas quando eu estudo esse capítulo de maneira geral, principalmente a Gênese, diz que não é um padrão, né? Que pode ser animado em outros animais. Como, Rita, eu vou ser bem sincera, eu não sei bem como funciona isso, né? Até porque a gente sabe que a alma deles é um princípio inteligente. Então, se é um princípio inteligente, ele tecnicamente poderia animar, mas como funciona realmente eu não sei. Se alguém até souber alguma coisa, leu alguma coisa que eu não li. Tamires, essa questão 599, por favor. Eu já li em algum lugar, minha memória, só consigo gravar 1000 palavras por segundo, está ficando muito difícil. Então, minha memória está fraca. Mas eu já li em algum lugar na doutrina em que o animal ele é sempre o mesmo. Eu posso estar enganado. Mas a questão 599, leia, por favor. Ela está na questão, né? Mais para frente a gente vai ver. Você quer ler agora ou mais para frente, Pedro? Pode ser agora? Não, mas pode ser mais para frente. Desculpa. Da Rita Tamires, eu acho. Sim, entendi. Então, 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal que encarne? Não, pois lhe falta livre-arbítrio. Então, pelo que está dizendo aqui, tecnicamente, ele pode sim, né? Encarnar em outros animais. Pelo que entendi. Já que quem decide isso aqui é um espírito, né? São os espíritos humanos que decidem qual animal aquele animal vai reencarnar, eu entendo que sim, mas como eu disse, Rita, eu posso estar muito enganada, que eu nunca vi muito certinho isso aí, não. Como eu vou dar também a semana que vem, se vocês quiserem, eu posso até pesquisar sobre isso, dou uma lida, veja, profundo. Eu nunca vi, Tamires, também nenhum livro falando ou pesquisa que eu já tenha feito sobre isso. Eu vou até anotar. Reencarnar em outro corpo. Sobre a erraticidade, né, eu já li que alguns animais, eles vão e voltam rapidamente, mas tem animais que ficam um tempo na erraticidade. Não se sabe precisar. Eu sempre penso que tudo que se refere ao mundo espiritual, a gente não pode ter, tipo assim, 100% da certeza, né, das coisas. Eu acho, aqui em 99, eu acho que ela já responde, né? Pelo menos a intenção que não, na verdade, ela não responde, Rita. Ela só diz que o animal ele não pode escolher, mas não quer dizer que outra pessoa não escolhe, entendeu? Mas
Enfim. Mas eu anotei aqui. É meu dever de casa. Se as leis divinas escolhem alguma coisa, mas é bom pesquisar, sim. Eu anotei aqui meu dever de casa. Semana que vem eu espero conseguir. E se vocês forem achando alguma coisa, me manda, gente, durante a semana aí, ajuda, porque às vezes é difícil, né? Obrigada. Nada, meu bem. Então, o que eu fico pensando sobre isso, né? Sobre alma. O que eu me alerto? Assim, gente, a essa hora, meu Deus, não vai dar tempo, não. A hora passa, né? Então, quando a gente para pensar que um espírito tem alma, que um espírito, ele não morre ali, né? Aquela experiência que ele teve não morre ali, não acaba. O que alerta a gente, né? Sobre as decisões que a gente precisa tomar com esse animal enquanto ele é nosso tutelado aqui na Terra. Então, o que isso significa? A gente vai entrar num tema muito polêmico. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, até conhecer a veterinária da minha cachorrinha, né? A veterinária da minha cachorrinha, ela é espiritualista, ela trabalha como médium no Grupo Francisco de Assis, é um centro espiritualista que tem aqui em Águas Claras. A base da doutrina deles de estudo é espírita, mas eles fazem um trabalho da Umbanda, então é um centro espiritualista, né? E eles fazem tratamento em animais lá, eles dão passe energético nos animais, os mentores que são da Umbanda, né? Os pretos velhos, os caboclos, eles fazem os tratamentos nos animais. E essa minha veterinária, da minha cachorrinha, né? Da minha cachorrinha. Tamires, esse tratamento é tratamento para alguma enfermidade ou? Isso, enfermidade física. Enfermidade física, não é nada espiritual. É mais assim, os animais dodóizinhos, aí eles dão passa às vezes, faz tal tipo de medicação, dá orientações, assim, são coisas físicas para os animais. É excelente, aconselho, já levei a cachorrinha da minha mãe e a minha lá. A cachorrinha da minha mãe, ela é adotada, né, e ela tem muito medo. E chegando lá, assim, a bichinha saiu boazinha, sabe? A gente sabe que a espiritualidade auxilia muitos animais, né? E aí ela trabalha nesse centro, né? Ela é uma das médiuns que trabalha lá. E ela comentou comigo que ela, como veterinária, não faz eutanásia de maneira nenhuma. Porque se ela entende que um espírito tem alma, ela não tem o direito de tirar a vida antes do prazo. Quem tira a vida do animal é Deus. Olha como isso é complexo, né, gente? Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas hoje há uma naturalização da eutanásia nos animais, né? Todo animal que fica doente, naturalmente, faz eutanásia sem questionar, sem nada. Quando a gente entende que o animal, ele passa por aquele ali por algum motivo, que ele está naquela encarnação por algum motivo, e que tem algo ali que não morre com ele, há uma responsabilidade nossa quando a gente decide ceifar a vida dele antes do tempo. Talvez o que ele está passando ali com aquele sofrimento físico, eu sei que dói, gente. Eu tenho animal, eu não consigo imaginar o dia que a minha bichinha ficar doente, eu ver sofrer, ver envelhecer, eu sei que eu vou sofrer muito com isso, mas esse lidar com o sofrimento é importante para a gente, como tutores, saber cuidar do animal o máximo que a gente conseguir, saber liberar quando precisa ser liberado o animal, né, para ele desencarnar, mas também para o animal. Existe um porquê. Ele não está aqui a brincadeira, Deus não brinca, né? Então, ele não está aqui por um joguetezinho qualquer. Existe um motivo dele estar doente, dele estar passando por aquilo tudo. Então, é importante que a gente pense sobre isso. Outra coisa que a gente precisa pensar é sobre a humanização dos animais, né? Eu tenho bichinho, sou apaixonada, ela é minha bebezinha, todo mundo sabe, carrega ela para todo quanto é lado, mas ela é um animal. E eu não posso tirar dela, nós como tutores, nós não podemos tirar dela o que significa ser um animal. Então, eu estou dizendo para papais e mamães de pet aí, não sei se tem, mas atos como, por exemplo, não deixar o seu animal brincar com outros animais, socializar entre os animais, não deixar o seu animal caminhar. Tem gente que bota os cachorrinhos nos carrinhos, né, de bebê. Isso não é um amor. Isso aí, na verdade, a gente está sendo irresponsável com o processo evolutivo deles. Nós, como tutores, se Deus deu para nós a responsabilidade de ser tutor de um animal, a gente tem que amar demais, cuidar demais, mas tem que deixar o animal ser animal. Então, é muito importante a gente conseguir lidar isso com a gente, né? É uma responsabilização muito grande. Pode falar, Cleuzinha. Eu já li que os animais, eles adoecem, né? Porque assim, eles não têm o que espiar, né? Sim. E aí foi perguntado justamente por que os animais, eles adoecem, né? E os espíritos, eles respondem, né, que é para expandirem suas consciências e adquirir maior conhecimento evolutivo. Você vê, né? Às vezes a gente que não conhece, não sabe o porquê, e aí a gente pode até ficar tentando entender, poxa, por que o bichinho está sofrendo tanto, né? Sim. Por conta de algumas coisas, até algumas doenças de humano os bichinhos têm, né? Ou seja,
Que eles absorvem energia, eu sei que eles absorvem. É como criança, né? Criança, uma vez chegou no centro espírita, um pai e uma mãe com um bebezinho, mas o menino chorava, e a mãe, né, achava que era algum espírito, alguma coisa, e o pai, ele era evangélico, e ele disse o seguinte, Dona Cleonice, eu vim aqui porque minha esposa está achando que meu filho está com algum diabo no corpo. Eu digo, diabo no corpo? E aí estou vendo os dois brigando, e o menino começou a chorar quando os dois começaram a brigar. Eu peguei o menininho no colo e disse, gente, vocês querem brigar? Vão lá para fora. Mas tira essa energia que vocês estão colocando nesse bebê de fé. Que é isso que está fazendo a criança chorar, não conseguir dormir. Isso é energia. Né? Até com as plantas, né, Cleo? Até as plantas, a gente adoece com plantas. Então, quer falar, Regina? Regina Barros. Eu só queria falar, nós tivemos um cachorro, toda vida aqui em casa, a gente teve cachorro, sabe, Tamires? Mas nós tivemos há uns 5 anos atrás, um pitbull. Foi o primeiro pitbull que nós tivemos. O Feroz era o nome dele, mas de Feroz não tinha nada. E ele adquiriu a doença do carrapato, que quando ele veio para nós, ele já veio meio doentinho. A minha irmã ganhou 3, deu 1 para nós e os 2 dela morreu. E o nosso não, porque a gente mora onde tem mais recursos, né? Tem a UFES lá em Planaltina, e a gente levou ele lá. Então, assim, desde novinho ele começou a fazer um tratamento. Quando agravou, nós tínhamos que aplicar o soro nele. Só que se aplicava o soro, ele ficava assim na pele, sabe? Ficava aquela bolsa, aí o organismo ia absorvendo aos poucos. E era tão interessante que eu que aplicava o soro nele. E ele sabia quando eu ia aplicar o soro, eu pegava meu telefone e botava a música do Titãs, que eu gosto muito, né? Quando eu botava a música do Titãs, que eu saía lá no quintal, né, onde ele ficava, a casinha dele, ele já estava deitado na caminha dele, me esperando colocar o soro. Então, assim, foi um ano com esse sofrimento todo. E para ele, né, para ele falecer, como diz o outro, teve que tirar a gente de perto dele, porque ele ficou 15 dias internado ali na UFES, em Planaltina. E aí o veterinário ligava e falava assim para mim, Regina, não temos mais nada para fazer com o Feroz, né? Vocês aceitam fazer a eutanásia, né? Porque a gente já tinha tentado tudo, né? Nos relatos espíritas mesmo fala, depois que você tentou tudo, né? Você não precisa deixar o animal sofrer, né? A gente não pode, assim, né? aí eu e meu filho, porque meu marido não tinha condições emocionais de ir visitar, sabe? Aí, então, assim, eu e meu filho íamos lá, saíamos de casa assim, aos prantos para assinar lá, para eles poderem fazer a eutanásia. Aí, quando nós chegávamos lá onde ele estava internado, né, na ala que estava internado, ele estava em pé, o cachorro, você acredita? Isso foram 3 vezes, aí a gente não tinha coragem. E aí o Pedro pegou e falou para mim assim, Regina, lá no Climensor, eles fazem hemodiálise. É o único lugar em Brasília, na época, que fazia hemodiálise no cachorro. Vocês querem tentar levar ele para lá? Eu falei, vamos levar, né, para fazer hemodiálise, porque a febre do carrapato, o carrapato parasita alojou nos rins dele. Então, paralisou um, e no final ele estava com 30% só de um rim funcionando. Você imagina o sofrimento nosso que era. Imagina. E aí Eu imagino mesmo. Ele ficou aí ele ficou internado lá na Climensor, né, tudo, e meu sobrinho, que é afilhado nosso, queria ficar noivo no sábado, nós internamos ele na quinta-feira. Na sexta-feira, era para ele começar a fazer a hemodiálise. Aí a veterinária falou, olha, ele está muito fraco, eu vou aplicar umas vitaminas nele primeiro, para depois a gente começar com a hemodiálise. Tá bom, beleza. Aí eu falei para ela, olha, meu sobrinho não abriu mão da gente ir no noivado dele, lá em Goiás Velho, o noivado do meu sobrinho. Ele não abriu mão. Mas nós vamos sair daqui sábado de madrugada, vamos lá no noivado dele, domingo de manhã a gente vai embora. Isso tudo porque o Feroz estava internado, pra você ter ideia. Aí tá, e o veterinário lá, assim, de 3 em 3 horas ligava, dava notícia pra gente, sabe? Olha, ele vai começar a fazer hoje, às 9 horas da noite, a hemodiálise. Aí quando foi 9 horas, ele começou e eles pararam. Aí disse que eles iam fazer o restante no outro dia. Aí, quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, a gente já estava vindo embora.
Aí, antes da gente chegar em Goiânia, o veterinário ligou e falou, olha, o feroz teve uma parada respiratória, mas nós conseguimos reanimar ele está no balão e tal, não sei o quê. E a gente ficou desesperado na estrada, né? Quando foi meia hora depois, ele ligou e falou que ele tinha morrido. Menina, para nós, assim, foi uma dor tão grande que era como se fosse... Olha, a gente já teve cachorro a vida inteira, mas eu não sei explicar, sabe? É isso assim que eu ainda quero entender. Por que com ele todos nós tínhamos esse amor, assim, até hoje, quando a gente fala nele, sabe? A gente chora, a gente se vê pegando foto dele e chorando. E olha que aqui na fazenda nós temos 6 cachorros. Lá em casa, em Planaltina, nós temos outro. Mas esse marcou Regina, a gente, assim, de uma Regina, forma não deixa tão de grande. ser... Oi. Regina, não deixa de ser uma pessoa da família, né? Pessoa não, né? Algo da família, né? E que a gente se apega. Né? Algo da família. Gente, eu vou dizer uma coisa pra Não, pois é, mas a gente teve outros cachorros que morreram, mas esse, assim, marcou a gente profundamente, sabe? Marca mesmo. Então, assim, e para ele morrer, né, como diz o outro aí, para ele, eu não posso falar, eu não sei se fala desencarnar para animal, né? Eu não sei qual é o termo que usa. Teve que tirar a gente de perto dele, né? Teve que tirar a gente de perto dele. Teve que tirar. Porque enquanto nós estávamos ali, ele não se desligava. Pode falar, Tamires. Energia, né? Nossa energia mantém, né? É uma energia que mantém ele ainda pelos nossos desejos, assim. E, gente, é uma coisa tão grande isso, é tão grandioso, eu te entendo demais, Regina, porque tem até uma linha da psicologia que estuda agora os lutos invisíveis. Um dos lutos invisíveis é exatamente a relação com os animais dentro de casa, porque às vezes a gente não considera um sofrimento no humano quando perde um animal, não leva aquilo como um sofrimento verdadeiro, mas a psicologia já tem estudado sobre isso, que realmente é um luto que você vê. E eu já aviso para vocês, o dia que minha bichinha morrer, vocês têm que me ajudar, porque eu não vou dar conta de passar por isso sozinha, não. Vocês apertam minha mão e me ajudam, porque não vai ser fácil, E foi um luto mesmo. E assim, depois de uns 2 anos, meu filho foi fazer o mestrado dele em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e arrumou uma namorada lá. E a foto do perfil dele no WhatsApp era ele com o cachorro, que na verdade o cachorro era dele, nem era meu e do pai, não, era dele o cachorro, né? E essa namorada achou assim, um absurdo, porque não era a foto dos dois que tinha foto do cachorro. Como que ele tinha um amor daquele jeito, um cachorro? Nossa, aquilo magoou ele tanto, que ele era apaixonado nela, Tamires, mas ele terminou o namoro, sabe, pela falta de respeito dela. Com o animal. E eu vou dizer para você, isso, quando a gente vê no estudo, a gente vê que realmente a gente precisa ter responsabilidade com os nossos animais. Então, apesar de nós não humanizá-los, porque eles são animais, eles precisam passar pelo estado de animais que eles são, a gente tem sim que dar disciplina para eles, para que eles desenvolvam capacidades evolutivas de disciplina, afetividade, cuidado com a sua saúde, cuidado com o seu psicológico, porque eles pensam, então eles sentem falta da gente, né? A gente precisa estar presente, nós temos que ser responsáveis com esses animais. Eu vou correr, gente, que eu não sei se vai dar tempo. O que eu quero te perguntar, Tamires, por isso que eu te contei essa história, porque na época me falaram o seguinte, porque ele é uma energia, né? Aí diz que quando o animal ele é assim, bem tratado e amado, igual foi o lobo, diz que pode, né, a energia dele ficar na nossa casa. Eu pergunto porque, às vezes, a gente ouvia como se ele estivesse latindo no quintal, você entendeu? Como se ele estivesse lá no quintal. Assim, será que a energia fica? Eu não vou dizer para você nem que sim, nem que não, porque eu não sei dizer. Mas com base na historinha do Chico, pela historinha do Chico do Divaldo, pode ser que sim. Vamos chamar de alminha dele, né? Para a gente dar uma tradutora. Uma alminha dele ali, mas sim. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas é minha opinião. Não é de lugar nenhum. Quando a gente, às vezes, quer muito uma coisa, quando a gente quer ver muito alguém ou algo, né? Eu acho que a gente vê, né? E muitas vezes esses espíritos, seja de cachorro, porque se a gente olhar no livro dos médiuns, quando a gente invoca um espírito, quem é que se apresenta? Né? Aquilo que a gente quer ver. E às vezes não necessariamente é aquele espírito, né? Então eu fico imaginando que
a espiritualidade superior, tendo em vista que vê o carinho tão grande que os donos dão aos seus bichinhos, né? Muitas vezes aquela necessidade de ver, de pensar, é como se a gente estivesse emitindo o pensamento, né? E vibrando sobre aquilo. E às vezes a espiritualidade nos faz essa gentileza, né? De chegar e até deixar que a gente ouça alguma coisa, veja alguma coisa, né? Mas não necessariamente quer dizer que seja o próprio, né? Eu fico imaginando isso, né? É complexo, né? Gente, vamos correr então, porque senão não vai dar tempo, tem muita coisa. Ó, os animais têm individualidade, então, o que vocês acham? Sim, não? Mais ou menos? Essa é a cachorrinha da minha mãe, a cenoura. Pelo que a gente estudou, sim, né? Sim, né? Então, vamos lá. Primeira questão... Tem ciência, mas tem individualidade. Isso, e a questão 598 fala isso, né? Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade, ou seja, tem individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, ele não tem a consciência, mas ele tem individualidade, né? Que a gente já viu. E tem um texto do Emmanuel muito bom. Eu vou dar uma lida aqui. Esse é o único texto que eu consegui transcrever para cá. Os outros a gente vai ter que ler o projetando, que eles são bem grandes. Mas olha que interessante. O livro é o Emmanuel mesmo, né? Que é o livro, pelo Espírito Emmanuel. Ele diz o seguinte: sinta-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e seu amparo. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais, desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado, e muitas espécies nos demonstram que suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento de paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento aguçado de observação e de análise. Olha que interessante, né? O Emmanuel trazendo exatamente isso. Eles têm, sim, uma individualidade, uma inteligência, uma individualidade, um afeto, um amor conjugal, um sentimento de paternidade. Claro que tudo isso presa a sua limitação, né? Como a gente viu. 599. Tamires, a Rita quer falar. Oi, Rita. Eu estava vendo aqui nessa resposta que ele fala assim: a sua individualidade sim, mas a consciência do seu eu, Ainda não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Isso quer dizer que os animais um dia terão a inteligência? Sim. Em processo evolutivo, a gente vê que sim, não sabemos como, né? E a gente já falou sobre isso, milhares de anos, não sabemos como. Tem dia que eles têm, a gente vê isso, né? Não tem como dizer que o animal não tem inteligência, né? Ele tem inteligência, né? E a inteligência dele, em alguns animais, é bem grande. Você viu? A Coco, né? Aquela macaquinha, Oi, Rita. Eu não tô ouvindo. Fala alguma coisa, Rita? Não, achei mesmo, obrigada. Ó, 599, vamos correr. A alma dos animais é dada escolher a espécie de animal que encarne, a gente até já leu, né? Não, pois lhe falta livre-arbítrio. Mas peraí, eles não têm nenhum livre-arbítrio, os animais? Claro que sim. Eles têm um livre-arbítrio extremamente limitado. Por exemplo, o que significa livre-arbítrio? Se a gente for analisar o que significa profundamente. Joana vem dizer que nem nós, humanos, ainda temos um livre-arbítrio consolidado, né? Joana fala isso nos livros dela. A Ana, se tiver aí, a Ana vai saber qual o livro, porque a Ana é mais estudiosa de Joana. Mas Joana fala que nós, ainda, como espíritos aqui no planeta de provas e expiações, a gente não sabe o que é livre-arbítrio de verdade. A gente vive muito mais no automatismo da nossa materialidade do que um livre-arbítrio real, como o espírito angelical tem, como um livre-arbítrio como Jesus tem. Então, assim, nós temos livre-arbítrio, mas muito ainda endurecido. O animal, então, ele não tem nenhum livre-arbítrio. Ele tem um livre-arbítrio próprio para o momento dele. Então, por exemplo, um animal, ele pode escolher, por exemplo, quem convive com o animal aí?
Você, às vezes, faz alguma coisa, sei lá, você deixou seu animal o dia inteiro sozinho. Ele consegue, por ele mesmo, para te chatear, para te magoar, fazer xixi no seu tapete. Quanta gente que tem cachorro isso acontece? Acontece com muita frequência, é a escolha dele, aquilo ali. E não é só instintiva, porque instintiva é inteligente também. É inteligência, né, que a gente já viu. Instinto é inteligência. E inteligência, ele pode optar, claro que, gente, tudo isso que eu estou falando é muito delicado. Não estamos dizendo que ele tem um livre-arbítrio consciencial, no sentido assim, bom, vou fazer o xixi e aí, na próxima encarnação minha, eu vou ter que reencarnar para pagar esse meu erro. Isso não existe com o animal. Isso não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que o animal, ele, pela sua inteligência, ele consegue decidir sobre algumas coisas. Se ele vai comer, se ele não quer comer, se ele está chateado com você, se ele não está, se ele quer passear, se ele não quer. E os animais, outros animais selvagens, também têm. Mas é um livre-arbítrio extremamente limitado e próprio da sua espécie, viu? É isso, assim. Tudo que eu li no livro, principalmente na Gênesis, deixa claro isso. Dentro da sua espécie. É livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que você está falando, assim, eu não li aqui que ele tenha, mas como você está falando que ele é limitado, até porque para você ter livre-arbítrio, você precisa ter uma consciência de poder decidir, né? De poder tentar entender a causa das coisas para fazer, né? Porque assim, você olhou o cachorro fazendo xixi como se fosse tipo meio que decidindo fazer aquilo, mas pode ser que ele ainda não aprendeu também a fazer aquilo. Mas eles fazem de propósito. Ele faz, ora não faz. E alguns fazem de propósito para poder irritar o dono. Mas não seja livre-arbítrio. Né? Não é um livre-arbítrio consciencial, gente. É um livre-arbítrio de inteligência. Esse outro eu não consigo visualizar. Né? Mas nem a gente tem livre-arbítrio, Cléber. Então, de boa. Porque nem a gente tem, né, Joana já vem dizer, que infelizmente a gente não tem um livre-arbítrio ainda consciencial, completo, como a gente deveria ter. Teremos um dia. Mas a gente está no caminho, né? A questão 600, ele fala o seguinte, sobrevivendo ao corpo em que o habitou, a alma do animal vinha achar-se, depois da morte, em estado de erraticidade como a do homem, a gente já falou sobre isso um pouquinho, né? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Ele não tem a consciência de si mesmo, né? A gente já viu. A do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. É o que fala o livro dos espíritos, né? O que eu entendo quando a gente vê isso? Primeiro, ele não fica na erraticidade. Geralmente o reencarne dele realmente é um reencarne rápido, né? Ele vai rapidinho e já reencarna em outro animalzinho. Quem decide esse processo são espíritos que tratam dos animais, que cuidam ali dos animais, e eles decidem como vai ser esse planejamento reencarnatório dos animais, e que aqui ele diz que não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. É o que o livro dos espíritos fala. Aí, cabe a nós a gente pensar se a gente leva a ferro e fogo, está escrito no livro dos espíritos, e deixa de levar em consideração o que está nas outras obras, né, do espiritismo, que traz, que ele possui sim, em alguns casos, esse vínculo, mas aí eu deixo em aberto, gente, porque eu não consegui decidir, e eu também não consigo opinar sobre isso, não, porque é meio complexo, né? Alguém quer falar? Oi, Edivaldo. Tudo bom? Eita, que você vai trazer a questão da Revista Espírita, eu sei qual que é, pode falar. É mais para contribuir aí com essa pergunta, que realmente nos traz muitos questionamentos, né? Até porque a gente vê em outras obras falando sobre animais na erraticidade, como você trouxe o exemplo para nós aí, para nossa reflexão, e a resposta é bem clara nesse sentido, né? Mas tem um relato que Kardec traz, que está na Revista Espírita de julho de 1861, sob o título de Variedades, e traz um relato de um artigo de um jornal da época de Kardec, que fala de um homem que começou a ter visões depois que ele se mudou para um outro local, para uma outra casa. E ele faz o relato dessas visões, ele faz relatos
que viu animais, viu pássaros e viu outras coisas, né? Ele traz esse relato dessas visões, e Kardec escreve o seguinte sobre esse relato, para nossa reflexão. Parece-nos que há o suficiente para nos permitir uma apreciação, e não pensamos que ninguém esclarecido sobre a causa e a natureza dos fenômenos espíritas possa considerá-las como verdadeiras aparições. Se se reportarem ao primeiro artigo deste número, no qual tentamos determinar o caráter da alucinação, compreenderemos a analogia que ela tem com as figuras que se apresentam, muitas vezes em meio sono, e que devem ter as mesmas causas. Disso estamos convencidos pelo simples fato da multiplicidade de animais vistos. Sabe-se que não há espíritos de animais errantes no mundo invisível e que, consequentemente, não pode haver aparições de animais, salvo o caso em que um espírito fizesse surgir uma aparência desse gênero, com objetivo determinado, o que não passaria sempre de uma aparência, e não o espírito real de tal ou qual o animal. O fato das aparições é incontestável, mas é preciso guardar-se de vê-las em toda parte e de tomar como tais o jogo de certas imaginações facilmente excitáveis. Então, pela resposta que ele é bem claro, que fala que não tem. Se realmente vinha alguém falando, seja um encarnado, seja ou um desencarnado, às vezes pode ser uma concepção, uma ideia pessoal que a gente tem que guardar, né, para ter mais embasamento. A gente pode aceitar com uma certa reserva, mas é uma ideia pessoal, né? Porque se vem alguém falando o contrário do que está no livro dos Espíritos, né? Essa pessoa tem que trazer um embasamento, porque Kardec fez as perguntas, os Espíritos trouxeram com muito embasamento, e ele vai trabalhando isso nas outras obras, né? Esse é um relato que traz, mais para compartilhar e para nossa reflexão. Foi ótimo, Edivaldo. Ótimo. Inclusive, me manda esse aí, não é esse que eu vi, não. Depois eu trago a semana que vem um outro que eu vi no livro da revista, que eu pensei que você ia trazer esse, mas me manda esse aí, por favor, porque esse aí realmente, eu acho que esclarece muita coisa, né? Foi justamente aquilo que eu falei daquela coisa, dizendo que Então, vamos lá, gente. Os animais progridem? O que vocês acham? Sim, não? Progridem? Acho que sim. Sim, né? A 601 fala exatamente isso, que os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são, dispondo dos meios mais amplos de comunicação. Então, olha que interessante, né? A gente vai melhorando o nosso mundo e nossos meios de comunicação com os animais vão melhorando também. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada nisso, é o comentário de Kardec, né, esse daí, nada nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, imaginemos-nos dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. Que não fariam sob a direção do homem? A 602, os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. A gente já falou tudo isso aqui, né? Eles não espiam, eles não têm consciência própria, né? 603, nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Ou seja, a diferença que nós temos desses irmãos é a nossa capacidade de consciência, capacidade de conhecer a Deus, a nossa capacidade de um livre-arbítrio bem desenvolvido. Eles não passam por expiação porque eles não têm uma consciência definida, mas eles progridem dentro da espécie deles por um motivo predeterminado, né? Pelos espíritos que cuidam desses animais. E aí tem um texto em Evolução em Dois Mundos, muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Eita, gente, ainda bem que eu vou dar aula semana que vem, porque o que tem de trem aqui ainda, pra gente ver. Mas uns questionamentos muito bons, Tamires. Muito grandes. E às vezes a gente está limitado ao livro dos Espíritos, tem que trazer essas coisas que a gente vê aqui e ali,
Justamente para poder a gente ter consciência, né, e começar a debater isso. Né? A debater, né? O Evolução dos Mundos fala o seguinte: princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos evos, ou seja, dos tempos, surpreendemos as células com os princípios inteligentes da feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente, no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a assenhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Então, os animais, complementando essa questão, né, eu não projetei, né, gente, mas acho que vocês entenderam, né? Se realmente é uma lei progressiva, sim, há uma lei progressiva, e essa lei progressiva, ela também é no sentido das células, né? Evolução dos Mundos trata muito isso, esse capítulo inteiro fala da nossa evolução, da nossa progressão orgânica, que junto faz a nossa evolução também espiritual acontecer. E o mesmo acontece com os animais, eles progridem organicamente e inteligência também. Com isso, então, a gente para pensar, bom, se ele não tem consciência, se ele não fez algo aqui de errado que ele precise expiar, né? Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Que ele precise expiar, por que eles sofrem? Vocês já se perguntaram isso? Por que os animais sofrem? A Cleo vai trazer uma ótima observação, Cleozinha. Por que os animais sofrem, né? E os espíritos falam isso mesmo, que eles passam, às vezes, por algum sofrimento para que eles consigam desenvolver caracteres, consigam evoluir dentro daquilo ali por algum aprendizado rudimentar ainda, mas que eles consigam realmente aprender algo com isso. Mas também, que é aí que a gente tem que observar, para a gente conseguir definir bem, sobre a nossa responsabilidade com o sofrimento dos animais. Quando a gente para pensar em sofrimento, o animal passa por um sofrimento para que ele entenda, para que ele evolua, a gente não consegue compreender ainda como, né? A questão 604 até fala muito isso, que a gente espera que dê tempo da gente chegar nela, mas que ela diz isso, né? Que a gente não vai compreender direitinho por que os animais, como é esse processo dos animais, mas muito do sofrimento animal é culpa nossa, é responsabilidade nossa. A FEB fez um projeto com aquele MOVE que eu disse para vocês semana passada, que é o projeto Movimento e Ética Animal, e a FEB tem uma cartilha, vou mandar lá no grupo para vocês, incrível, com tudo que a doutrina espírita fala sobre animais. Foi esse movimento de ética animal, que é esse MOVE, com a FEB, né? E a cartilha da FEB é exatamente essa daqui, que tá aí na tela de vocês. Em defesa da vida animal, violência não. Olha que interessante o texto de Emmanuel ali. Receber como obrigação sagrada, o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Então, muito do sofrimento que os animais passam é responsabilidade nossa. E é uma obrigação sagrada nossa que a gente consiga amparar esses animais e a gente consiga realmente fazer com eles o que eles merecem que seja feito, né? E tem um pequeno trecho também de Joana, no livro do Plenitude, né, que é o tema altruísmo, que ela diz o seguinte: a ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Então, o nosso altruísmo, a nossa caridade, a nossa generosidade, ela tem que ser baseada na ética com os animais, porque se não for baseada na ética também com os animais, a gente vai estar descumprindo uma lei de amor, que é a lei que deu, uma das leis que nós devemos, né, por obrigação cumprir. E se ela diz o seguinte, que a nossa generosidade centraliza as atenções nessa lei natural de amor, e que nós precisamos respeitar todos os seres, em todos os estágios evolutivos, facultando a extensão desses seres, todos eles. Ecologia, animais, todos os estágios, né? A 604, gente, então, nós vamos ler a 604, a gente ia entrar agora em uma coisa bem bacana, uns textos muito interessantes, não sei se vai dar tempo, mas vamos para 604, pelo menos, para a gente finalizar o Livro dos Espíritos, né? 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existem nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem.
segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vistas e do progresso em todas as suas obras. Kardec deu um de Tamires aqui, né? Falou, peraí, Deus, você tá falando aí que... Deu um de Tamires aqui. Ele falou, peraí, você está dizendo que eles sempre são inferiores, mesmo em mundos superiores? Você quer dizer, então, que Deus criou seres para serem inferiores? Ou seja, vai tudo contra o que a gente estudou, né? Até hoje na doutrina espírita. Olha que resposta incrível da espiritualidade. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabeis não ser possível que Deus se contradiga, e que na natureza tudo se organiza mediante leis gerais, que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Ou seja, gente, todos esses questionamentos que a gente carrega, essas dúvidas... puxão de orelha, viu? É mais ou menos assim, vocês não sabem de nada, vocês não estão preparados para isso ainda. E que eu achei interessante que ele diz isso, né? Que só quando a gente nos libertar dos nossos preconceitos, dessa mesquinheza nossa, dessa pequenez que a gente enxerga as coisas, é que a gente vai conseguir entender. Mas, é interessante essa última frase, que Deus não se contradiz. E ele não age contra as suas próprias leis. Se a lei é uma lei de evolução, eles evoluirão. Não sabemos como, mas, né, existe uma evolução. E uma coisa também, né, Tamires? A gente olha pelo prisma dele ser destinado à inferioridade. Quando, na verdade, né, como ele diz aqui, que para a gente, nessa visão limitada, é um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Mas que para Deus, o papel dele ali naquele momento é daquele... É como se, tipo assim, a gente pode evoluir até a Deus? Não, a gente vai chegar até um determinado patamar, não é? É a mesma coisa que eu penso dos animais, das plantas, ou seja, tudo vai se encadeando. E cada um no seu momento, né? Cada um no seu momento. E aí, na área, ele fala o seguinte, a inteligência, então, uma propriedade comum, né? É um elo que nos une a ele, a inteligência. Um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Olha a resposta. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, é um elo, a inteligência é um elo, é uma coisa que nós temos parecida com ele, mas em nós existe uma inteligência moral, uma vida moral, e neles uma vida material, né? Que a gente já tinha visto isso antes. Então, gente, vamos lá. Qual que é a minha, então, responsabilidade nisso tudo, né? Qual a responsabilidade que eu tenho? A gente não vai conseguir terminar mesmo, já são 4 horas. O que você acha, Paulo? O que a gente faz? São quantos minutos mais você precisaria? Precisar para terminar uns 15. Aí eu abro para a turma. Vocês aceitam a gente prosseguir até 16h15 ou a gente para aqui dar continuidade no próximo encontro? Paulo, eu posso esperar até às 18 horas só, se der tempo. Eu também. Tamires, o tema é muito importante que você trouxe hoje, não é? Está trazendo várias informações, então pode seguir. Vamos tentar concluir às 16h15, tudo bem? Vou tentar ser breve, tá? Tá ótimo. Desculpa aí. O que, Rita? Eu não vi o que Rita falou. Eu vou precisar sair, que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Ah, tá. Tudo bem. Então, gente, eu trouxe também... Ai, gente, eu esqueci onde está minha Gênesis. Mas eu vou... Aqui, achei. Enquanto eu procuro, eu vou dizer... Vamos ver o seguinte. O que vocês acham? Qual a responsabilidade que nós temos perante os animais, né? Se a gente já viu que nós temos uma capacidade muito maior do que a deles, em muitas coisas, inteligência, nós temos uma moralidade, o início de uma moralidade, uma construção de uma moralidade, coisa que eles ainda não são dotados, né, dessa moralidade. O que vocês acham, então, que é a nossa responsabilidade?
nesse caminho. Alguém quer falar? Eu vi que alguém mexeu aí o vídeo. A primeira coisa que eu posso contribuir é, se a gente tem esses princípios nos reinos e nos animais, o princípio que a gente herda é justamente o do instinto, né? Eu imagino que esses nossos irmãos, eles têm contribuído para a minha evolução, vamos dizer assim, não enquanto espírito. E a responsabilidade, né, com cada um deles, tendo em vista que se eles estão hoje numa fase animal e que eles precisam de nós até para poder evoluir, eu acho que a nossa responsabilidade é total. Total. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na Gênesis, eu prefiro pegar por aqui que é mais rápido, ele diz o seguinte, ó: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para sua satisfação de suas necessidades. Mas qual o número do que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles a quais nunca teve ele e nunca terá qualquer relação? Então, o nosso orgulho, ele vem dizer o seguinte, durante todo o processo evolutivo, que os animais vêm para nos servir. E, na verdade, isso não é uma verdade, né? O nosso orgulho é que realmente traz essa ideia falsa de que eles devem ser subjugados por nós. E aí, é o seguinte, tem uma parte nos dicionários que eu achei muito interessante, eu não vou dar tempo de ler, mas ele fala o seguinte, que se nós não cuidamos dos animais, não temos uma responsabilidade com os animais, com o ecossistema mineral, vegetal e animal. Eu falo muito animal, mas tudo que a gente está dizendo aqui, a gente também tem que trazer para o reino vegetal e mineral, né? Mas se nós não temos essa responsabilidade, lá no Missionários à Luz fala isso, com que moral nós teremos de pedir um amparo dos anjos, por exemplo? Então, se a gente parar para pensar, nós temos uma responsabilidade grande com os animais e a sua individualização, a sua educação em contato com a gente está falando aqui mais dos animais domésticos que dividem com a gente a nossa vida, né? A responsabilidade que nós temos, a individualização na progressão desse animal é muito grande. E aí eu vou trazer 2 textos muito bons. Um é do André Luiz, deixa eu pegar aqui. Um é do André Luiz. Eu vou pegar agora. Do André Luiz. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Sim. Sim. Sim, né? Ó, do André Luiz. O livro é Os Mensageiros, e o tema do capítulo, que é o capítulo 42, é o Evangelho no ambiente rural. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo com a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade da glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância da ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores de terra tudo exige sem nada oferecer, enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida. Tendes visto a civilização funcionando com a rigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem a indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar. Auxiliam o homem a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior,
a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. Então, não sei se vocês conseguem sentir a dureza das palavras, né, dos espíritos. Vocês estão vendo a tela da projeção ou o texto ainda? Estão com o texto, né? Então, gente, quando a gente para pensar sobre isso, a gente pensa o seguinte: o quanto nós ainda estamos e o quanto cada vez mais a gente vem destruir o nosso planeta. E aí é que eu vou chegar no tema que eu acho muito importante a gente pensar, que é a nossa responsabilidade ambiental, principalmente no consumo de carne, agora na atualidade. Eu vou trazer alguns dados para vocês. O que eu vou dizer aqui dói em mim, já disse para vocês, né? Não sou vegetariana ainda, e eu tenho certeza que muitos de vocês também vão ficar, né, emotivos com isso, alguns aqui até sejam vegetarianos, mas dados alarmantes. Por ano, nós matamos 70 bilhões de bois. Você está não, né, Tamires? Não. Tá. Por ano, nós matamos 70 bilhões de bois. Esse número de 70 bilhões é um número aproximado porque só contabiliza os matadouros legalizados, não contabiliza os matadouros ilegais, que a maioria, né, no nosso país, por exemplo, a maior parte são ilegais. Os açougues, frigoríficos são pequenos, né? 70 bilhões. Nós temos hoje aproximadamente 7, 8 bilhões de pessoas no mundo e nós matamos só de boi 70 bilhões de animais. Com isso, o que isso significa? Não é só a matança, né? Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa Amazônia, ela, na verdade, 92% do que houve de desmatamento na Amazônia é utilizada para gados. E não só de maneira direta, né, que seria a utilização de gado, do local para o gado, porque eu não sei se vocês sabem, mas um gado, ele precisa de aproximadamente 1,5 hectares de espaço. Ou seja, olha o tamanho de um local que você precisa desmatar para conseguir colocar um boizinho, né, lá dentro para você comer depois. Mas, além disso, hoje, 72% do que nós plantamos no mundo, de milho, de soja, de outros alimentos, são destinados à alimentação animal, para que a gente possa depois matar o animalzinho e a gente possa comer. E isso, a gente para pensar em dois critérios muito importantes. Primeiro, mesmo com essa quantidade alarmante, 70 bilhões de bois mortos, fora galinha, fora porco, a gente está falando só de alimentação com carne vermelha, né? Mas também imagina a quantidade de galinhas, de tudo. Mas, além disso tudo que a gente para pensar, existem duas coisas muito importantes. Primeiro, apesar da quantidade grande de mortes que nós temos, de animais, a gente não conseguiu erradicar a fome do mundo. Então, a gente vê que não está adiantando muito a gente ficar, né, matando os animais, comendo os animais, porque hoje a maior parte da população mundial ainda passa fome, infelizmente. Então, não quer dizer que aumentar a quantidade vai diminuir a fome das pessoas. E segunda coisa importante, que diz nesse texto do André Luiz, né? Se nós somos um país que temos uma responsabilidade perante o mundo, muitos de vocês aqui já devem ter ouvido a responsabilidade do Brasil, né? Brasil, pátria do mundo, coração do mundo, pátria do evangelho. Se nós temos essa responsabilidade, imagina a responsabilidade que nós estamos tendo por sermos o maior consumidor, o maior exportador de animais para abate no mundo. Um país que, na verdade, está, infelizmente, acabando com as suas terras, com o seu ecossistema. Temos um ecossistema belíssimo no Brasil, uma responsabilidade muito grande perante o mundo, né? A Amazônia hoje, a gente sabe que, não só a Amazônia, mas a Caatinga também, mas a Amazônia em especial, ela é o pulmão do mundo, e nós estamos destruindo aquela ali. A gente tem que pensar em nossa responsabilidade individual e pensar em nossa responsabilidade coletiva, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa que da mesma maneira que a gente acerta, a gente pode errar, e infelizmente a gente anda errando, e responderemos, né, com essas ações que nós temos. Hoje, o vegetarianismo, ele cresceu no mundo, ele aumentou 75% do censo de 2012 para cá. Então, hoje nós temos aproximadamente no Brasil 14% de pessoas que se designam vegetarianas, não veganas, né? Então, consomem ovo, leite, mas não consomem mais carne.
E a gente observa, não sei se o pessoal aqui tem neto, filho, a quantidade de espíritos que vem vindo sem a necessidade de comer carne. Não sei se vocês têm tido essa percepção. Minha família é muito grande, né? Eu tenho 17 primos abaixo de mim. Dos 17, somente eu e mais 2 comemos carne. O restante já parece que reencarnou, as crianças aí reencarnaram, graças a Deus, com um apetite menor. E tem um texto da Joana, que vai dar tempo de ler, é o próximo texto que a gente vai olhar aqui, só um minutinho, eu vou projetá-lo, que é extremamente interessante também, que também é uma faquinha no nosso coração, né, porque a Joana também, ela fala uns trem assim que dói no fundo do coração da gente, mas é bom que a gente já chegou na capacidade que a gente tem que a gente pode ouvir essas coisas, né. Joana fala o seguinte, ó, estão vendo aí o texto? Sim ou não? Que eu não estou vendo vocês. Então, sim, né? Sim. Joana, o livro é o Engenharia Genética, de 2015. Vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. O desrespeito à natureza por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários no momento tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. A destruição da camada de ozônio vem ampliando o número de portadores de câncer de pele de forma assustadora. O abuso dos adubos químicos no solo vem gerando problemas orgânicos lamentáveis. A aplicação de hormônios nas aves e nos animais de abatimento vem facultando doenças desconhecidas no ser humano. Covid, observe. A diminuição do volume de água ameaça regiões onde a vida que se encontram a perecer. A presença de mercúrio nos rios enseja-lhes um envenenamento, destruindo a flora e a fauna, bem como as populações ribeirinhas. O aumento das áreas desérticas e o degelo dos polos constituem ameaças que estão preocupando alguns governos e nações do planeta, que temem pelo futuro, momentaneamente sombreado por angústias. A vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, sem que disso decorra consequências imprevisíveis para os seus infratores. Ou seja, nós temos uma responsabilidade grande com o ecossistema, com os animais. Eu faço um convite a todos nós olhar para isso. Eu digo por mim também, viu, gente? Tudo que eu estou dizendo para vocês aqui serve primeiramente para mim, porque a gente estuda tanto espiritismo, né? A gente vê tantas coisas, a gente consegue alcançar tanta coisa ainda é difícil para a gente. Isso significa que a nossa materialidade ainda é muito intensa. Eu vou mandar lá no grupo um texto muito interessante sobre o vampirismo do André Luiz, que, em resumo, o que ele fala? Que essa nossa sede por carne, essa nossa alimentação ainda de carne, ela, além de ser extremamente maléfica moralmente para a gente, ela auxilia os espíritos inferiores no processo de vampirismo conosco. Então, olha como as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Eu faço... Sim, meu bem. A questão 723 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, sobre a alimentação animal para o homem, se ela é contrária à lei natural, né? E aí os espíritos, eles dizem o seguinte: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas energias e a saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo a sua organização. Depois a gente vê aqui, né, quando chegar nessa questão, analisar um pouco mais os comentários que levam a isso, né? E tem outros textos, inclusive na Gênesis e na Revista Espírita, que fala o seguinte, que nós precisamos organizar o nosso organismo, mudar o nosso organismo para mudarmos a nossa alimentação. Hoje a ciência é bem clara com isso, né? A única fonte animal que a gente precisa é a vitamina B12. E a vitamina B12 a gente pode, inclusive, manipular. O resto a gente consegue achar na alimentação vegetal, de maneira geral. E é interessante que os livros depois disso daí, inclusive a própria Gênesis diz que a gente tem que começar a mudar. Se a gente precisa tanto de carne ainda no nosso corpo, é porque a gente está muito preso ainda à materialidade. Então, quer dizer que a partir do momento que eu começar a me desfazer dessa necessidade material, a gente vai começar a precisar cada vez menos. Mas essa mudança, às vezes, tem que começar de fora, né? A gente não consegue sempre de dentro para fora, porque a gente ainda é muito endurecido, mas a gente tem que fazer como
o Evangelho diz para a gente fazer, né? Um esforço para domar as nossas más inclinações, enquanto espíritas o tempo inteiro. A espiritualidade, quando quer que a gente muda, vai começar a aumentar o preço da carne. Olha que coisa boa. Vai começar a trazer aí, ó, a vaca louca de novo, não é, Pedro? Sim. Aí pronto, para Tamires. Nada mais é do que o Covid, né? O Covid ele é o quê? Sim, meu bem. Só que você ser vegetariano, né, não é uma coisa muito fácil, porque às vezes a pessoa, eu falo que o meu filho é vegetariano, né, e a pessoa às vezes pensa assim, não é só parar de comer carne e colocar o ovo, mas o ovo não é só o ovo, é o ovo mais um brócolis, mais um cogumelo, é um composto, e normalmente fica muito caro, né? E as pessoas falam, mas quem é vegetariano fica doente porque alimenta mal, porque não tem condição de estar tomando as vitaminas, de estar indo no médico, né, periodicamente, para fazer os exames. Na verdade, é porque as pessoas não comem verdura, né, gente? As pessoas não comem verdura, porque minha irmã vegetariana e às vezes você comendo a verdura, às vezes seu organismo precisa de uma suplementação, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa vai morrer porque não come carne. É uma opção, né? É uma opção e você tem que... É uma decisão dificílima. E aí, experimentação, né? Você tem que estar disposto a experimentar muitas coisas que às vezes você nunca pensou em comer, né? Porque o meu filho mesmo, a soja que o povo... outra coisa, o povo pensa, a soja substitui, né? Os nutricionistas mesmo, está lá no último da lista a indicação de soja para substituir a carne. A soja não é saudável como a gente pensa, né? Mas tem muita gente que, por mera ignorância, achar que é só parar de comer carne, não é, né? Mas nós ainda vamos entender que não temos essa necessidade, igual o leite, né? Porque todo mundo tem que tomar leite. Não, gente, a gente não precisa do leite. E outra coisa, Regina, tem leite, você acha outras coisas. E assim, se a gente parar para pensar, se a gente continuar, gente, isso é uma coisa séria isso. Se a gente continuar como a gente está hoje, consumindo o que a gente está consumindo hoje, a gente precisa de mais 1,5 planeta para viver. Então, assim, é uma decisão que a gente precisa tomar, sabe? Enquanto coletividade. Alô, carnívoros de plantão. Alô, carnívoros. É difícil. Eu entendo, gente. Assim, tudo isso que eu estou dizendo mais para mim do que para vocês, sabe? Porque é muito difícil mesmo. Mas a gente precisa ter uma responsabilidade coletiva, né? A gente precisa. E é isso, gente. Passando da hora, bom feriado para vocês. Essa aí é a minha corrida. É a minha, né? Lógico. Está mudando. Tamires, tá mudando, Tamires. Tá mudando. A gente só quer agradecer a você pelo estudo, né? Muito bom, Tamires. Ricas reflexões que você trouxe, a gente percebe que realmente você estudou muito. Foi um tema extremamente difícil, você trouxe várias fontes, e esse é um dos maiores propósitos desse nosso estudo. Eu aproveito a dizer a todos aqui que participam do nosso estudo que é com muito amor que a gente faz esse estudo. E decidimos em reunião de diretoria que, mesmo voltando às atividades presenciais, esse estudo vai continuar online, tá? Graças à participação de vocês, existem pessoas do Brasil inteiro, e a gente vai poder ter cursos presenciais, mas esse vai continuar até o fim online, tá bom? Ok. Oi, gente, semana que vem teremos vamos estudar Gênesis, obras póstumas. Quem sabe? A Cléo mandou aí. Vamos continuar. A Cléo mandou um link. Se Deus quiser. A Cléo mandou um link para que vocês possam interagir com a gente, sugerir temas de palestras espíritas, sugerir temas de estudos. Fiquem à vontade, está lá no grupo o link, tá? Alguém gostaria de fazer nossa prece de encerramento? Eu posso ler aqui não é uma prece, mas eu vou ler um texto aqui de Lázaro, pode ser? Que vai funcionar como prece, correto? Funcionar como uma prece. Perfeito. Então, vamos Pode sim, por favor, nos conduza. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem um item 112, chamado Como Lázaro. E João, no capítulo 11, versículo 44, diz: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixa-o ir. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra.
os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas, sim, pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez mais que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ele, desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso e do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixa-o ir. Essa passagem evangélica é assinada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o caminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de recomeçar outra vez. Meus irmãos, que a gente possa o tempo todo estar recomeçando, que a gente possa agradecer a Deus todos os dias por Ele ter nos desligado e deixado todos nós, cada um de nós, recomeçar e vivenciar essa encarnação que está aqui para todos nós aprender a compreender o outro, ao próximo e nos amar. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que nos dê um ótimo final de semana e um bom feriado. Obrigada, pessoal. Que assim seja. Tchau, pessoal. Gente, pelo tempo. Tchau, gente. Tchau, Tamires. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tchau, Cléo. obrigada, Obrigado Tamires, a pela todos que aula, viu? participaram. Maravilhosa. Foi muito bom. Os textos, tudo que eu vou mandar lá no grupo para vocês. Ok. Olá, Ana. Obrigado. Tudo bom? Bom fim de semana. Eu estou como Joyce hoje aí. Ah, legal. Tchau. Muito bom, Tamires. Eu não falei porque eu não lembrei que livro é da Joana, viu? É, né? Olá, Radar. Você estava escondidinha, né, Ana? Gente, Esse tema é muito complexo, não dá para participar, não. Eu vou dizer para vocês, gente. Sabe o que é interessante? Sabe que eu fiquei muito feliz nessas minhas pesquisas? A FEB está se pronunciando sobre isso, né? Inclusive, esse texto que eu vou mandar lá, um